Pois tantas quantas forem as promessas de Deus, todas, diga todas, têm em Cristo o sim. Por isso, por intermédio de Cristo, o amém é proclamado por nós para a glória de Deus. Ora, é Deus quem nos faz com que? É Deus quem faz com que nós e vós permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu e nos selou como sua propriedade e fez habitar o seu Espírito em nossos corações como garantia, aleluia, como garantia de tudo o que está por vir. Amém? Vamos ler juntos, eu estou lendo na King James atualizada, mas você pode ler na sua versão. Pois tantas quantas forem as promessas de Deus, 2 Coríntios, capítulo 1, vamos de novo. Pois tantas quantas forem as promessas de Deus, todas têm em Cristo o sim. Por isso, por intermédio dele, o amém é proclamado por nós para a glória de Deus. Ora, é Deus quem faz com que nós e vós permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu e nos selou como sua propriedade, aleluia, e fez habitar o seu Espírito em nossos corações como garantia de tudo o que está por vir, aleluia. A garantia de que Ele não vai nos esquecer, que Ele não vai deixar de cumprir a sua promessa, que Ele não vai nos abandonar. O seu Espírito está em nós. Ele nos selou como uma garantia. Isso é que é um penhor, vale mais do que a gente. O que Ele nos dá como garantia já é o maior tesouro. E essa marca na igreja, para que ela nunca pense ou seja enganada no sentido de que está sozinha, foi abandonada ou que Deus não vai cumprir o que Ele prometeu. Amém? Se Deus tem uma promessa na sua palavra, Jesus na cruz e ressuscitado é o sim para essa promessa. Amém? Por causa dele, o amém, que é a confirmação de que as promessas de Deus vão se cumprir. Aleluia! Aleluia! Quem já teve a experiência de fazer uma viagem de carro com filhos pequenos ou com crianças mesmo que não fossem filhos? Já enfrentou essa tal pergunta? Está chegando? Está perto? Está chegando? E já vai ser aí? Não é verdade? As crianças ficam ansiosas para que a chegada aconteça, porque vai ter coisas boas, vai ter novidade, vai poder sair do carro e se divertir. Então, é aquela ansiedade. E isso, às vezes, até irrita. Eu lembrando nessa mensagem, dessa experiência que eu tive ainda com os meus primeiros filhos, e como eu dizia para eles, íamos visitar os meus pais, os avós em Recife, e a cada 5 minutos, está chegando,
É agora. Já chegou na casa do vovô. Está demorando e não chega. E a gente dizia, olhe a paisagem. Aproveite para ver o que está passando. Se divirta com os bolos. Promessa. Amém? Sinta-se seguro de que você vai chegar lá, porque fiel é quem fez a promessa. Mas enquanto não chega, aproveite a paisagem. Aproveite os deleites, o que está passando, e vai entendendo que da promessa para a posse da herança há um processo, há um caminho, e muitas coisas vão passar. Mas elas não precisam enfraquecer o seu coração como se nunca fosse acontecer a promessa. Amém? E hoje nós queremos olhar na palavra de Deus, homens de Deus que aproveitaram a paisagem enquanto estavam no caminho da promessa. Enquanto a promessa não chega, tudo que está acontecendo conosco tem um agir de Deus, tem um propósito de Deus e pode nos preparar para o que está por vir. Amém? Abra sua Bíblia em Gênesis no capítulo 12. E nós vamos encontrar promessas de Deus a Abraão. Versículo 1. Então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai. Dirige-te à terra que eu te indicarei. Pois farei de ti um grande povo, eu te abençoarei, engrandecerei teu nome e tu serás uma bênção. Aleluia! Deus fez essa promessa. E Abraão saiu da sua terra. Pegou sua mulher, levou consigo um sobrinho também, pegou o que ele tinha e saiu de Ur. E foi caminhar seguindo a direção de Deus, perseguindo uma promessa. Em Hebreus, abra comigo no capítulo 6. Mesmo obedecendo, mesmo seguindo a direção de Deus, a promessa demorou a se cumprir. E Abraão teve que aprender a aproveitar a paisagem. No capítulo 6, o versículo 13, nós lemos: quando Deus fez sua promessa a Abraão, jurou por si mesmo, tendo em vista não haver outro maior por quem jurar, e declarou, esteja certo de que o abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. Sendo assim, havendo Abraão esperado com paciência, e a King James diz, paciência certeira, alcançou a promessa. Porque tem uma paciência errada, aquela paciência que você espera porque não pode fazer a coisa acontecer. Mas está reclamando, mas está murmurando, mas está indignado com a demora. Mas Abraão, com a paciência certa, esperou e tudo que Deus prometeu a ele, cumpriu. Mas levou anos, décadas, para quê? Da saída de Abraão ao nascimento do filho, a quem Deus disse, esse será contado como a sua descendência, e nele abençoarei as famílias da terra. A Bíblia nos diz também que Abraão se fortalecia, dando glória a Deus. Quando ele espera, quando ele tem uma promessa, aos momentos, está demorando, já chegou, será que vai ser esse ano? Será que vai ser esse mês? Será que é amanhã que acontece? Será que eu me acordo e vai estar tudo diferente?
Mas enquanto esperava, ele dava glória a Deus. Exaltava a Deus, ele engrandecia a Deus. E nesse reconhecimento da grandeza de Deus, na expressão dos dias de Abraão, ele levantava altares ao Senhor, e ali ele invocava o nome do Senhor, e ele consagrava o que ele tinha ao Senhor, e assim ele se fortalecia. Enquanto não chega a promessa, a gente vai aproveitando a paisagem, dando glória a Deus, porque o que temos hoje não é tudo que Deus já prometeu que nós teremos, mas com certeza já é a bênção do Senhor sobre a nossa vida, amém? Já é um agir do Senhor nas nossas vidas, e aquele que fez a promessa é fiel, não por nós, mas por causa de Cristo. É nele que está o sim de Deus. Ah, mas eu não mereço. Ah, mas eu não sou digno. Se você está em Cristo, o merecimento é dele. E é por ele que está havendo diante de Deus um sim para a sua cura, um sim para a sua restauração, um sim para as coisas mudarem, como você tem pedido a Deus e Deus tem dito, será feito. Amém? Deus fez uma promessa, passou muito tempo para ela se realizar, mas enquanto ela não acontecia, Abraão se fortalecia na esperança, dando glória a Deus. Amém? Abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 37. E nós temos aqui um jovem que recebe promessas de Deus em forma de sonhos. E José, versículo 5, teve um sonho e contou a seus irmãos. E os irmãos ficaram com raiva dele. E ele disse: ouvi o sonho que tive. Pareceu-me que estávamos atando feixes nos campos. E eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodearam e se prostraram diante do meu feixe. E seus irmãos se indignaram e perguntaram: queres acaso governar sobre nós como um rei? Não, eles o odiaram ainda mais por causa de seus sonhos. Depois José teve outro sonho e contou: tive outro sonho, desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Assim que narrou o sonho, seu pai e seus irmãos o repreendeu com essas palavras. Que sonho foi esse, menino? Quer dizer que todos nós, eu, tua mãe, teus irmãos, cada um, e vamos nos prostrar diante de ti? A Bíblia diz: no mesmo instante, seus irmãos arderam em ciúmes. Porém, seu pai passou a refletir sobre o que seria isso. Deus estava mostrando em sonhos o futuro que traria para aquele jovem. E ele estava acreditando. Mas até que esse sonho se cumprisse, ele teve que aproveitar a paisagem. E não foi nada bonito. Primeiro, por raiva, seus irmãos o venderam. Mas olha o que a Bíblia diz, em Gênesis 39 mesmo. Seus irmãos quase o mataram, depois resolveram vendê-lo. Versículo 1. E José, portanto, fora levado ao Egito pelos ismaelitas, que então o venderam a um egípcio chamado Potifar, um oficial que era capitão da guarda do palácio. Ora, o Senhor estava com José,
que em tudo teve êxito, e passou a morar na casa do senhor egípcio. E o senhor egípcio percebeu que o seu Deus amparava José e o abençoava em tudo que realizava. Dessa maneira, José ganhou a simpatia do seu senhor, que o promoveu como administrador de todos os seus bens. Enquanto José espera a promessa, o que está acontecendo é o contrário da promessa. O sonho era que ele seria governador sobre seus irmãos, mas ele agora se tornou escravo no Egito. E ele poderia muito bem murmurar, reclamar e se tornar um homem de alma amargurada, procurar formas de vingança e de retaliação em toda aquela situação injusta. Ora, ele era o queridinho do papai, mimado. E viu em sonhos que seria proeminente. E agora está lá, lançado no Egito como escravo. Mas José procurou aproveitar essa paisagem, se tornando um homem excelente naquilo que ele fazia. Não perfeccionista no estilo mal desse mundo, mas um homem, um jovem ainda, cuidadoso, fazendo tudo como ao Senhor, a tal ponto que o próprio Potifar, que o comprou como escravo, percebeu que havia mais do que um homem ali, havia um homem ajudado pelo seu Deus. Embora Potifar cresça em outros deuses, ele reconheceu que o Deus de José estava ajudando ele. Enquanto a promessa não chega, torne-se excelente no lugar em que você está colocado. Pode ser um lugar que lhe humilhou, que lhe colocou mais embaixo do que Deus disse que seria. Mas é aproveitar a paisagem. Esse era o contexto. Ele se tornou o melhor dos escravos. Ele foi reconhecido como um jovem abençoado. E Potifar o colocou como administrador de todas as suas coisas. Ele continuava sendo um escravo, mas vamos chamar de um escravo de elite. Ele agora toma conta de todas as coisas. Mas quando continuamos lendo a sua história, a paisagem vai mudar. E agora José não é colocado para o alto, ele é colocado para a masmorra. Por uma injusta calúnia, ele vai parar na prisão. Versículos 20 e 23. O senhor de José mandou apanhá-lo e jogá-lo na prisão, onde ficavam os prisioneiros do rei. E ele ficou na prisão. Contudo, o Senhor assistiu José, estendeu sobre ele sua bondade e poder, e o fez encontrar graça aos olhos do carcereiro. E o carcereiro transferiu para José toda a autoridade sobre o cárcere e sobre todos os que estavam presos. E ele se tornou supervisor. Ele tinha uma promessa de ser governo, de ser cabeça, de estar liderando. Se foi colocado como escravo, ele se tornou o escravo administrador de tudo. Agora ele está na prisão e lá ele se torna administrador, supervisor de tudo. O carcereiro passou a não se preocupar com mais nada, pois tudo corria bem sob a administração eficaz de José. Por quê?
enquanto a viagem não chegava no seu destino, enquanto a promessa não se cumpria, José estava aproveitando a paisagem. Se agora era uma prisão, ele buscou ser excelente lá dentro. E foi identificado. E olha o que o texto diz. Isso porque o Senhor estava com José e o abençoava em tudo que realizava. A promessa é de que seu pai e seus irmãos se prostrariam diante dele. Essa promessa vai levar alguns anos para se cumprir. Mas José caminhou com excelência, irmãos. Enquanto espera com paciência, José faz o que lhe vem às mãos para fazer, com dedicação, com esmero, e sempre tendo a vida dele diante do Senhor. Quando ele foi tentado pela esposa de Potifar, ele disse: como eu iria trair o meu Deus? Não, posso não. Quantas e quantas pensamentos, palavras do inferno José não deve ter ouvido. Aproveita a situação. E se Deus não está sendo fiel a você, como é que você vai ser fiel a Ele? Olha onde você veio parar. Quantas insinuações das trevas não devem ter passado na mente daquele jovem? Aproveita, dá um golpe. Para que ser fiel? Deus te prometeu coisas grandes, mas você só está descendo do poço para a escravidão, da escravidão para a cadeia. Mas José buscou ser excelente, enquanto o sonho não se realiza. Ele não pode, nós não podemos dizer, quando Deus fizer, eu farei, não. Porque quando Deus fala, irmãos, está feito. É o fim já declarado no início. Agora nós temos que chegar lá, na hora da promessa se cumprir, amém? Então quem tem que fazer agora somos nós, caminharmos à luz da graça, do favor de Deus, da fé, de que Deus está fazendo. Porque nesse período, nesse processo, Ele está nos tratando, Ele está nos purificando, Ele está testando a nossa consagração, Ele está, como Jesus diria, nos levando à cruz, a nossa morte, morte das coisas ruins, injustiças que carregamos, morte de tantas coisas que escondemos até de nós mesmos e que, chegando na herança, iria nos atrapalhar com isso. José recebeu promessas lindas de Deus e elas se cumpriram, mas passaram-se muitos anos. E para não se perder da esperança, José manteve sua fidelidade ao Senhor, fazendo tudo que ele tinha que fazer com excelência. Como se José dissesse: eu não estou aqui por Potifar, eu não estou aqui por causa de um carcereiro, eu estou aqui servindo ao Senhor. Aproveita a paisagem e busca ser esse exemplo de excelência, para que quem não crê ainda possa lhe ver e dizer: Deus está ajudando ele. Deus está fazendo ele prosperar. Tem algo diferente nesse rapaz. Esse menino, essa mulher, tem fé e Deus é com ela. E nós sabemos que, de uma forma nada convencional, José foi levantado da prisão para o palácio de Faraó.
e colocado no seu dedo o anel de Faraó, e dada a ele autoridade sobre o Egito, que era a autoridade que Faraó tinha, mas Deus deu a José autoridade sobre toda a terra, porque a fome que veio e a forma como ele ajuntou víveres e alimentos, todas as nações daquela região vinham comprar comida das mãos de José. E o Egito enriqueceu-se naquele período, quando todas as nações estavam empobrecendo, porque toda a administração estava nas mãos daquele a quem Deus fez a promessa. Até o dia em que seus irmãos, que passavam fome em Canaã, vieram comprar comida no Egito e se prostraram diante de quem? E o sonho se cumpriu. Aleluia! Mas da promessa, na adolescência do menino, ao cumprimento, na maturidade desse homem, ele teve que permanecer, vivendo para a glória de Deus. Quando Deus nos faz uma promessa, nós respondemos muitas vezes com promessas a Deus. Aí vem os percalços do percurso. Vem as dificuldades do processo que nós precisamos passar. E é nessa caminhada, nessa jornada, que nós precisamos confirmar os votos que fizemos, as canções que cantamos, as promessas que dissemos a Deus: eu vou ficar fiel, eu vou até o fim, eu vou te servir, eu não vou me entregar ao pecado, para chegarmos lá onde Deus espera que nós cheguemos, para nos dar posse de tudo que Ele tem para nós. Amém? Posse em lugares nessa terra e também posse na herança eterna. Enquanto não chega lá, nós não podemos pensar que as promessas estão demorando, então vamos arrefecer a fé. Que as circunstâncias estão ficando mais difíceis. Parecia que, ao invés de prosperar José, eu não sei qual é o contrário de prosperidade, desprosperava, vamos dizer assim. Piorava, ficava menos influente aos olhos dos homens, ficava em situação pior. Você já se sentiu assim? Tudo ficando pior, pior. Senhor, todo dia que eu acordo, fica pior. Aproveita a paisagem. Se agora é esse contexto que você está vivendo, Deus não mudou. Deus não vai mudar. E as promessas de Deus têm em Cristo já um sim. Por Cristo, você pode dizer amém, amém, o Senhor fará, o Senhor está comigo. E Ele estará. Amém? Mesmo nessas situações mais difíceis. José foi vendido, mas Deus estava com ele. Na casa de Potifar, Deus o abençoou. No cárcere, Deus estava com ele. Irmãos, que Deus é esse? Só nós temos um Deus assim, que vai com a gente até para a prisão. Esse lugar que não é um ambiente bom, mas ele foi com José e abençoou José, a ponto dele se destacar. Aproveita, irmãos, o caminho. Mesmo que seja difícil, mas é uma caminhada, cada dia é um dia na presença do Senhor. E se eu tenho uma promessa de vida eterna, e se eu tenho uma promessa de entrar em Jerusalém celestial pelas portas, por causa do sangue do Cordeiro, e se eu tenho uma promessa de que o Senhor é aquele que me cura, aquele que me restaura, aquele que vai vencer por mim os meus inimigos, aproveita a paisagem que vai chegar no destino que Deus disse que você teria. Porque Ele pode. Porque Ele é Deus. Você está precisando de aprender alguma coisinha a mais?
Às vezes a viagem se torna mais longa, mas Deus não muda enquanto o tempo passa. Amém? Essa é a fidelidade do Senhor. Vamos em 1 Samuel ver um outro exemplo. No capítulo 16. No versículo 1 eu leio: E o Senhor disse ao profeta Samuel: Até quando vai chorar por Saul? Eu o rejeitei para que ele não seja mais rei em Israel. Mas tu enche um chifre do melhor azeite e vai. Eu te envio à casa de Jessé, de Belém, porque escolhi um dos seus filhos para torná-lo rei. Havia um rei sobre Israel cometendo rebeldia contra o Senhor. E Deus disse: eu vou tirá-lo. O profeta chorava, intercedia por esse rei. Deus disse: não adianta não, esse já, o cálice dele já transbordou. Agora, vá na casa de Jessé. Porque entre os filhos de Jessé, eu escolhi um que será o rei de Israel. Um homem que eu encontrei, que vai me agradar, que vai fazer a minha vontade. E Samuel foi. E quem ele vai encontrar lá como escolhido de Deus, que Deus já tinha se encontrado com ele, diz o versículo 11. Samuel questionou a Jessé: estes são todos os filhos que tens? Porque Jessé trouxe os 6 filhos. E tendo passado cada um dos belos rapazes, robustos, Deus disse: não é nenhum destes. Então Samuel sabia que Deus não mente. Ele perguntou: Jessé, tem uma coisa errada aqui. Eu sei que não foi Deus que errou. Está faltando algum filho. Você disse que trouxe todos os seus filhos. Aí Jessé disse a ele: bem, tem o caçula. Mas ele ficou cuidando das ovelhas. Eu pensei que não precisava chamar ele. Era Davi, ainda um menino, adolescente. Então Samuel prontamente ordenou a Jessé: manda buscá-lo, porque não nos sentaremos para comer enquanto ele não estiver presente. E Jessé mandou chamá-lo. Era ruivo, de belos olhos, saudável e de admirável aparência. E o Senhor disse ao profeta: ungiu. É ele, é o cara, é o escolhido. Era Davi. E ali, ainda um adolescente, Davi foi ungido rei pelo profeta Samuel, que era profeta, que era juiz sobre Israel, que era a maior autoridade naqueles dias, maior até do que Saul, porque Saul já estava rejeitado pelo Senhor. E o que vocês acham que aconteceu com Davi depois do jantar? Voltou para cuidar das ovelhas. Ungido rei. O texto diz que o Espírito do Senhor tomou conta de Davi. Mas até essa promessa se cumprir, foram uns 20 e poucos anos de caminhada, de perseguição, de lutas, de adversidades. Quantas vezes Saul, desconfiando dele, tentou matá-lo. Exércitos que o perseguiam. Davi teve que morar em cavernas. Davi casou, gerou filhos, angariou amigos, um exército, e o tempo foi passando até que o Senhor, e não ele, matou Saul. Porque ele disse que não iria tocar no ungido. Se Deus reprovou Saul, que Deus retirasse Saul. Ele esperou com paciência, como ele cantou nos seus salmos, a hora e o agir de Deus. E até lá, ele ficou aproveitando a paisagem. Não foram boas. Ele amadureceu na prensa, na luta.
Aquele menino teve que enfrentar tantas coisas, tantas adversidades, até se tornar um homem. Mas o Espírito do Senhor não se afastou dele. Amém? Porque ele confiou na promessa de Deus. Ele entendeu que era um rei. Ele entendeu que iria governar. Ele entendeu que estaria numa posição para a glória de Deus. Mas não foi na hora nem do jeito que ele esperava. Samuel o ungiu, mas ninguém, nem seus irmãos, nem seus pais, o reconheceram como rei. Isso vai acontecer muitos anos depois. E o que Davi faz? Até se tornar rei. Além de treinar, jogar pedras e matar gigantes. Davi aproveita a paisagem. E enquanto caminha, enquanto vive o processo até a realização da promessa de Deus, abra sua Bíblia no Salmo 19. Ele adora a Deus. Das cavernas onde se escondia, Davi olhava para o céu e conhecia a Deus. Dos lugares escabrosos por onde teve que habitar escondido até o tempo de reinar, Davi conheceu as profundezas do plano da salvação de Deus para o homem. Davi teve as visões mais profundas sobre o Messias. E cantou hinos que hoje, lendo, nós os compreendemos, mas que ele não teria como compreender completamente. Ele cantava porque ele via a paisagem, o agir de Deus, levantando aquele que seria redenção para toda a terra. Enquanto Davi espera a promessa, Davi olha pela janela e aproveita a paisagem. E ele declara: os céus revelam a glória de Deus. O firmamento proclama as obras das suas mãos. Um dia discursa sobre isso a outro dia. E uma noite compartilha conhecimento a outra noite. Não temos, não há palavras, não há termos, nenhuma voz dele se ouve. Entretanto, sua linguagem é transmitida e sua mensagem até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai do seu aposento feliz a caminhar em sua jornada. Parte de uma extremidade dos céus, percorre o seu caminho até o outro extremo. Nada escapa a seu fulgor. A lei do Senhor é perfeita e revigora o ser. As palavras que vêm do Senhor são dignas de confiança e transformam os mais humildes em sábios. É isso que está direcionando o coração daquele menino, jovem homem, até a maturidade para reinar. E em 1 Samuel, em 2 Samuel, no capítulo 5, nós vamos ler. Versículo 4, que tinha Davi 30 anos quando começou a reinar, e reinou durante 40 anos. Aleluia! E se tornou o grande rei de Israel. Expandiu os limites da nação, firmou aquele reino e estabeleceu o nome e o louvor de Deus sobre a terra. Porque a partir de Davi, as nações da terra passaram a compreender que grande era o Deus de Israel, que dava a Davi todas as vitórias. Mas da promessa, a coroa, foram alguns anos.
Vamos voltar para 2 Coríntios, para afirmar bem. 2 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 20. Vamos ficar de pé. Pois tantas quantas forem as promessas de Deus. Diga, tantas quantas forem. Tantas quantas forem. De novo, tantas quantas forem. Pois tantas quantas forem as promessas de Deus, em Cristo está o sim. Não é o talvez. Paulo diz anteriormente, não é o sim e o não, é o sim. E é esse Deus mesmo que nos fortalece, se confiarmos nele, aleluia, para nos levar até o fim que ele deseja para nos dar. Amém? Até o fim que ele tem para nós. Que é sempre para aqueles que amam a Jesus. Salvação. E salvação engloba todas as áreas necessitadas da sua vida. Amém? Agora, entre a promessa que você recebe de Deus na sua palavra, no ensino, no seu coração, o seu render-se a Deus para aceitar a promessa, porque as pessoas, você pode ouvir a promessa e achar que não é nem para você, nem aceitar, nem ligar. Mas se você se conecta à promessa, não quer dizer que ela acontece no outro dia. Mas enquanto caminha na luz dessa promessa, que já tem a confirmação em Cristo e o selo pelo Espírito Santo em nós, o que é que você faz? Aproveita a caminhada. Porque Deus vai estar presente na vida de todos aqueles que o amam. Então você caminha dando glória a Deus. Amém? Dando glória a Deus não é só dizendo glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Não, irmãos. É vivendo para Deus ser engrandecido. Amém? É isso que é dar glória a Deus. Sua vida engrandece a Deus. Quem lhe vê vai conhecer a Deus engrandecido na sua vida. Amém? Caminha dando glória a Deus. E você vai ver o cumprimento. Caminha sendo excelente, fazendo o melhor naquilo que chega às suas mãos para fazer. Porque você está fazendo não aos homens, você está fazendo diante do Deus que lhe salvou e que está com você. Amém? Caminha adorando ao Senhor, sem esquecer de que o que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Não perca a sua identidade de filho de Deus, de herdeiro em Cristo, porque hoje parece que os ímpios estão prosperando e você não. Mas se você está em Cristo, é filho de Deus, e há muito mais para a sua vida do que esse mundo pode oferecer. Mas eu não estou vivendo tudo isso agora. Aproveita a paisagem que vai chegar. Se demorar, diz Pedro, espera. Deus não está esquecido das suas promessas. Mas Ele tem essa grande paciência e quer nos ensinar a sermos pacientes. Amém? Perseverantes. Amém? É um movimento contrário que o mundo faz, nos tornando vexados, ansiosos. Tudo é para ontem. O Espírito do Senhor é nos mover num movimento de paciência, de esperança, de paz. Amém?